Mudando de assunto, olha, o Plano Safra também vai priorizar a redução do uso de pesticidas nas plantações pelo país. Um programa nacional propõe algumas vantagens na diminuição gradual dos químicos e maior incentivo ao manejo de produção orgânica e sustentabilidade. Vamos então conversar com Reginaldo Minaré, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos, a ABINS. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Muito obrigado por nos receber e justamente trazendo informações como é que o setor vê essa possibilidade aí talvez de uma atenção maior por parte de financiamentos, ter um recurso para que possa estimular os produtores a dar mais, vamos dizer assim, a tentar aplicar mais os bioinsumos, lógico, em determinadas culturas, em regiões que também possam facilitar a produtividade. Olha, Fábio, nós da ABINS, nós enxergamos a proposta do governo, uma proposta muito razoável, né? O tema, né, agrotóxico, ele é um tema polêmico, é um insumo que é necessário para a agricultura, né? Já de longa data a agricultura vem se organizando com base nesses insumos desde a Revolução Verde, né? Mas surgiram outras tecnologias, né? E as grandes empresas de pesticidas químicos, elas não podem querer, né, sempre, né, fazer o seu faturamento com base em uma única tecnologia, né? As tecnologias biológicas, elas foram introduzidas na matriz produtiva do Brasil, os agricultores gostaram dessa tecnologia, estão adotando, e isso é muito bom para a agricultura brasileira e isso é muito bom também para a inovação empresarial dentro do território brasileiro, né? Novas empresas e excelentes empresas surgiram dentro dessa matriz de insumos biológicos e estão crescendo e fornecendo insumos e inóculos de bioinsumos aos agricultores. Então é mais uma alternativa ao agricultor que quer inovar no manejo, ao agricultor que tem que conseguir atingir determinados limites de resíduos, né, de pesticidas em suas plantações, né, tanto para venda no mercado doméstico quanto para a exportação. Então, o agricultor ter mais essa ferramenta é muito salutar. E é importante observar que esse programa do governo, ele não retira os incentivos que os químicos já possuem, né, e possuem desde os anos 90 os incentivos. O governo agora está incentivando uma outra tecnologia, né? Então, ninguém está perdendo com isso dentro da proposta do governo, ao contrário, né? Todos estão ganhando, tanto as empresas, indústrias, quanto os agricultores, o meio ambiente e os consumidores também. Então, nós enxergamos isso com uma tranquilidade, com naturalidade, e é uma iniciativa muito bem-vinda. Pois é, Minaré, esse detalhe, inclusive, sobre a questão de incentivos fiscais ainda sendo mantidos, né, para a produção química, né, ainda para venda, comercialização, realmente foi um ponto observado por vários especialistas, já que a intenção é realmente que o plantio seja mais sustentável, haja uma preservação maior do solo, em plantio mais saudável, né, vamos dizer assim. Realmente essa é uma discussão ainda que tramita, inclusive no Congresso Nacional, né? A indústria ainda tem uma certa resistência. Agora, Minaré, nesse caso, será que o produtor brasileiro já tem o pleno conhecimento dos bioinsumos? Porque eu percebo que um dos itens é justamente incentivar a assistência técnica, a visita a produtores rurais, para justamente explicar como é o funcionamento desse tipo de técnica, né? Lógico, pesquisas também estão avançadas nesse sentido, né? Olha, Fábio, essa questão da assistência técnica para os bioinsumos, ela é importantíssima. Por quê? E aí,
esse espaço, né, é livre, né, essa linha de pesquisa é livre, qualquer um pode fazer. Se a gente pesquisar os currículos das grandes universidades de agronomia do Brasil, como a USP, né, a Exalc lá de Piracicaba, a Universidade Federal de Lavras, em Minas, a Universidade Federal de Viçosa, né, quem pesquisar os currículos dessas grandes universidades, desde os anos 90 para cá, vai constatar que o volume de carga horária para os insumos químicos sempre foi muito maior do que para os insumos biológicos. Então, boa parte dos profissionais que estão no mercado saíram de suas universidades com uma carga de profissionalismo maior na área de químicos. Então, os próprios agrônomos, técnicos agrícolas, né, não teve uma base de formação acadêmica em igualdade com o que tiveram para o químico. Então, essa iniciativa do governo, ela é muito bem-vinda, e ela é bem-vinda para os agricultores que, de fato, precisam, né, de mais informações, porque o que ocorre é uma transição de manejo, né? E isso precisa o agricultor conhecer como deve ser feito de forma adequada para ele ter, né, os benefícios que efetivamente os bioinsumos ofertam. Mas é também um recado para as grandes universidades, né? Nós estamos trabalhando nessa linha de alertar para esse ponto, né? Os currículos das grandes universidades, das escolas de técnico agrícola, né, precisa começar a ter um equilíbrio melhor entre o ensinamento para o uso de insumos químicos com os insumos biológicos. Precisa ter um equilíbrio maior para os profissionais do amanhã efetivamente ter uma formação bem clara e às vezes até menos preconceituosa da matriz biológica na agricultura. Então é outro ponto muito importante. E a assistência técnica, né, no Brasil, ela precisa ser fortalecida de uma forma muito mais abrangente do que só para os bioinsumos. Para os bioinsumos é importante, mas é muito importante que tenha uma assistência técnica para a produção de temperos, de novas culturas, de produção de geleias, de produção de queijo, de produção de salames, né? Isso tudo para melhorar a vida e a renda dos agricultores da agricultura familiar e o pequeno e médio agricultor no Brasil, né? A grande agricultura no Brasil vai muito bem, mas a agricultura familiar, mais de 50% depende do Bolsa Família para conseguir a sua renda. Então, esse ponto realmente o governo acerta ao incentivar a assistência técnica e esperamos que essa assistência técnica também evolua para outras áreas que não só os bioinsumos. Minaré, inclusive essa semana a Embrapa Agrobiologia, que é lá no estado do Rio de Janeiro, divulgou uma novidade, né? Uma recente pesquisa trouxe mais um bioinsumo na questão também de recuperação de áreas degradadas. Um item que o governo também tem chamado a atenção nessa expectativa de recuperação desses terrenos. Mas ele esbarra em alguns detalhes, como, por exemplo, a questão também protocolar de referências a questões de acordos internacionais. Você acredita que realmente o Brasil possa evoluir nessa discussão com os países, os demais países, sobre a utilização dos bioinsumos, seja no plantio, seja até na recuperação de áreas degradadas? Não tenho dúvida que sim. É uma tecnologia, e curioso, né? Não é uma tecnologia que está florescendo apenas no Brasil. Nós temos essa tecnologia florescendo e muito na Coreia do Sul, na Áustria, a Califórnia, né? Por exemplo, nesse janeiro de 2025, a Califórnia definiu um conceito de agricultura regenerativa. E nós ainda nem temos um conceito de agricultura regenerativa. Então, é um movimento mundial em busca de uma agricultura regenerativa. Por exemplo, o Walmart, né, a grande rede Walmart americana, ela já lançou, né, uma notícia de que quer ser regenerativo. A General Mills
também está incentivando as práticas regenerativas, né? A Universidade de Davis, na Califórnia, por exemplo, está comprando para os seus refeitórios, tanto no campus universitário quanto nos refeitórios dos seus hospitais, verduras e carnes da agropecuária regenerativa da Califórnia. Então não é um movimento só do Brasil, dos agricultores brasileiros, é um movimento mundial. A Embrapa, né, ela tem condições de ajudar os agricultores brasileiros, especialmente os agricultores pequenos e médios, né, com o desenvolvimento dessas tecnologias. Por quê? Porque a Embrapa é uma empresa 100% pública. A Embrapa é uma empresa 100% dependente do orçamento público. Ou seja, tudo que a Embrapa faz é financiado pelos impostos dos brasileiros. Então é uma empresa que efetivamente deve desenvolver tecnologias, especialmente para essa camada de produtores rurais que não tem muito acesso a essas tecnologias, né? Então a Embrapa está fazendo um bom trabalho, ela tem condições de fazer um trabalho ainda muito melhor, muito mais robusto nessa área dos bioinsumos, né? E nós não temos legislação nem nacional, nem internacional criando barreiras para esse desenvolvimento dentro da Embrapa, né? A Embrapa ela tem liberdade para pesquisar, tem os pesquisadores, tem o orçamento público que financia todas as estruturas da Embrapa, né? Então, certamente a Embrapa nos dará muito mais boas notícias no futuro nessa área de biológico. É isso, que esse item sendo destacado no Plano Safra vem realmente a trazer mais investimentos, mais tecnologia, para que a gente possa, então, aos poucos, progressivamente, fazendo a transição dos sintéticos, né, para insumos mais naturais. E assim, facilitando, né, porque a gente já tem essa dificuldade em aquisição de alguns produtos, né, fertilizantes, muitos importados, que a gente realmente possa abastecer nossas propriedades com itens feitos por aqui. Quero agradecer muito a sua participação, trazendo também um outro pensamento e destacando este ponto dos bioinsumos. Reginaldo Minaré, até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde. Uma boa tarde e grato pelo convite. Muito obrigado.